Sabe aquela sensação? Um medinho, um nervosismo constante. Sei. Parece um vento frio que simplesmente não para de uivar. Uhum. O problema não é nem a tempestade, mas a certeza de que ela está sempre vindo. Uma das nossas fontes de hoje descreve isso de um jeito que, nossa, é genial. Ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo e se? Ah, o e se? E se eu não fechar aquela venda? Ou pior, né? E se meus filhos ficarem com os dentes tortos, virarem moradores de rua e acabarem com um cartaz dizendo: meus pais não puderam comprar um aparelho para os meus dentes? Essa imagem é tragicomédica, mas é perfeita, né? Ela captura exatamente o turbilhão. Totalmente. Ela vem do livro O Fim da Ansiedade, do Max Lucado, que é uma das nossas fontes. Para entender melhor esse tema, a gente mergulhou em dois materiais de perspectiva cristã. Esse livro, que é bem contemporâneo, e um sermão do século XIX, de Charles Spurgeon. Mais de 100 anos de diferença. Exato. E o mais curioso é que os dois, com todo esse tempo entre eles, apontam para a mesma solução, para a mesma passagem bíblica como um antídoto. Um trecho de Filipenses capítulo 4. Exatamente. E é isso que a gente vai fazer aqui. Extrair o que é de mais importante nessas fontes. Nossa missão é entender como eles definem a ansiedade, que, convenhamos, parece ser a trilha sonora da nossa geração, Sem dúvida. e principalmente qual o caminho prático que eles propõem para a gente encontrar um pouco de calma no meio do caos. Ok, o cenário que o Lucado pinta de cara é bem sombrio. Ele não fala de um problema individual, ele fala de uma epidemia. É uma epidemia mesmo. Os dados que ele traz são de assustar. Ele chama os Estados Unidos de a nação mais ansiosa do mundo. Doenças ligadas ao estresse custam ao país tipo 300 bilhões de dólares por ano. 300 bilhões! E o consumo de ansiolíticos, como Xanax e Valium, dobrou num período de 7 anos. Pulou de 900 milhões para 2,1 bilhões de dólares. É muita gente buscando uma solução química para um problema que parece ser da alma. E o que mais me deixou chocada foi um dado sobre as crianças. O Lucado cita um psicólogo, Robert Leahy, Ah, sim. que diz que a criança média hoje exibe o mesmo nível de ansiedade de um paciente psiquiátrico da década de 1950. Isso é muito pesado. É absurdo. Aí a gente se pergunta, né, por que isso está acontecendo? O que mudou tanto? As fontes apontam para a velocidade. O mundo mudou mais nos últimos 30 anos do que nos 300 anteriores. Pensa só no impacto da tecnologia, do ciclo de notícias 24 horas. Antigamente, a notícia de um terremoto no Nepal levaria dias para chegar aqui. Hoje, a gente vê em minutos, ao vivo. A gente mal processa uma tragédia e já vem a próxima. E a próxima. Nosso cérebro não foi feito para isso, sabe? Para absorver o sofrimento do mundo inteiro em tempo real. Faz todo sentido. E tem uma distinção que o Lucado faz que eu achei fundamental para a gente entender o que está sentindo. Ele diz: o medo vê uma ameaça, a ansiedade a imagina. Essa frase é a chave. Medo é o que te faz pular para trás quando você vê uma cobra. É luta ou fuga. A ansiedade é o que te faz não querer mais entrar no jardim porque pode ser que tenha uma cobra lá. É isso que paralisa. Exatamente essa a diferença. Medo é reação a um perigo real presente. A ansiedade é a antecipação de um perigo futuro, muitas vezes imaginado. E é aí que mora o problema. E a solução, então? É aí que vem a virada de chave, a ideia central das duas fontes. Lucado diz algo que define todo o resto da nossa conversa. A presença da ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. Ok, essa frase é forte. Ser prisioneiro é opcional. Então, qual é a chave para sair dessa prisão? É aí que eles nos levam para essa passagem bíblica que, curiosamente, o Lucado menciona ser a mais destacada de todos os tempos no Kindle. Claramente muita gente está buscando respostas ali. É Filipenses 4, versículos 4 a 8. Começa com alegrem-se sempre no Senhor e logo depois diz não andem ansiosos por coisa alguma. Certo. E o Lucado, de forma bem prática, organiza um método a partir desse texto. Ele cria um acrônimo com a palavra em inglês CALM, que significa calma. Ah, isso é ótimo. Um acrônimo ajuda muito a lembrar dos passos. Então vamos passar por cada uma dessas letras. O que é o C? O C é de Celebrate God's Goodness, ou celebrar a bondade de Deus.
E isso começa com um conceito que pode parecer estranho no início: soberania. A ideia é que a ansiedade cresce no terreno do caos, na sensação de que a gente está perdendo o controle de tudo. Uhum. Eles citam um estudo fascinante sobre soldados na Segunda Guerra. Pilotos de caça tinham, 50% de chance de morrer, mas sentiam menos ansiedade do que os soldados de infantaria em terra. Peraí, como assim? O risco deles era altíssimo, por quê? Porque eles tinham a percepção de controle, a mão no acelerador, a decisão de virar para a esquerda ou para a direita. Entendi. O soldado em terra estava entrincheirado, sem saber de onde o próximo ataque viria. A falta de controle percebida é um gatilho poderoso para o medo e para a ansiedade. Ok, entendi o estudo. Mas aí vem a parte que parece totalmente contraintuitiva. A gente vive numa cultura que grita, assuma o controle da sua vida, e a proposta aqui é fazer o exato oposto. Renunciar ao controle. É essa a grande virada de perspectiva. Mas como isso funciona na prática, sem a pessoa sentir que está simplesmente desistindo de lutar? Não se trata de desistir de lutar, mas de reconhecer os limites do nosso controle. A proposta não é tentar ser o piloto de um universo caótico, mas confiar que já existe um piloto no comando. É trocar a ansiedade de ter que controlar tudo pela paz de confiar em uma força maior, sabe? É uma mudança de foco. É menos sobre passividade e mais sobre confiança ativa. Tem outra camada, que é a misericórdia. Lucado conecta diretamente a culpa com a ansiedade. Ele lembra da história de Adão e Eva, que depois de desobedecer, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. A culpa gerou medo. E tem uma frase do Lucado que resume isso perfeitamente. A culpa agita a alma, a graça acalma. A ideia é que carregar o peso de erros passados é como tentar correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Sim, impossível. A ansiedade é uma consequência quase inevitável. A graça, o perdão, esvazia essa mochila. E uma vez que a alma está mais calma, o próximo passo natural é se abrir para pedir ajuda. É aqui que entra o A do acrônimo. A de Ask God for Help. A Deus peça ajuda. E essa é a parte central do sermão do Spurgeon, certo? Ele é bem direto nesse ponto, muito direto. Para ele, a oração não é só uma ferramenta, é o substituto da ansiedade. A proposta é bem prática. Cada pensamento ansioso, cada e se, deve ser imediatamente convertido numa oração. Na hora. Ele usa uma linguagem quase poética para isso. Batizem cada ansiedade no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e assim converta numa em uma bênção. Para ele, a preocupação é uma invasão nossa no território de Deus. A oração é um convite para entrar nesse território. Então, a orientação é: sentiu a pontada de ansiedade, não deixa ela crescer. Transforma em oração. Mas que tipo de oração? Porque às vezes a gente pensa em algo super formal, né? Spurgeon dá alguma dica de como fazer isso? Sim, e é bem desmistificador. Primeiro, a oração deve ser sobre tudo. Ele fala desde pedir o Espírito Santo até precisar de um par de botas novo. Nada é trivial demais. Ok. Segundo, tem que ter persistência. O texto fala em oração e súplica, o que indica que não é para pedir uma vez e esquecer. E tem mais um ponto que eu achei curioso. Ele diz que a oração tem que ser inteligente, que a gente deve apresentar os pedidos. Isso soa quase como uma técnica de terapia, de colocar os sentimentos em palavras para poder entendê-los. É essa a intenção? De certa forma, sim. Spurgeon não usaria esses termos, claro, mas a ideia é a mesma. Tirar a preocupação daquele redemoinho abstrato na sua cabeça e transformá-la em algo concreto, algo que você pode apresentar. Isso por si só já ajuda. Com certeza. É um diálogo real. E não como ele descreve com humor bem britânico, como colocar uma carta num bueiro e torcer para que chegue ao destino. A imagem é ótima. Ninguém quer que suas preocupações terminem no esgoto. Exato. E isso nos leva para a próxima letra do acrônimo, que conecta perfeitamente com essa ideia. A letra L? Isso, L, de Leave Your Concerns with Him, que a gente pode adaptar para levar as preocupações com ação de graças. O texto bíblico diz: apresentem seus pedidos a Deus com ação de graças. O que parece contraditório. Como agradecer quando se está aflita? Exato.
Spurgeon também insiste muito nisso. Ele dá um exemplo que choca um pouco. Senhor, estou doente. Eu te bendigo por esta aflição. Agora, por favor, cura-me. Uau! É preciso muita confiança para fazer uma oração assim. Agradecer pela dificuldade antes mesmo de pedir para sair dela. Lucado diz que a gratidão acabará com o oxigênio do mundo da preocupação. É uma ótima imagem. É porque a gratidão muda o foco. Te tira do "e se eu não conseguir?" e te coloca no "olha tudo que eu já tenho e sou". E esse estado de gratidão leva diretamente ao contentamento. E aqui Lucado faz outra distinção crucial. Existe o contentamento circunstancial, que depende de teu carro do ano, o emprego dos sonhos, as coisas. As coisas. E existe o contentamento que tem Cristo como fundamento. É. O primeiro é uma armadilha, né? Porque a alegria da coisa nova passa e a busca recomeça. É um ciclo sem fim de ansiedade por mais. Exato. O segundo tipo, o contentamento fundamentado, se baseia em coisas que não podem ser tiradas. O perdão, a salvação, a esperança. Tem uma frase do Lucado que resume isso de forma matadora. Qual? O que você tem em Cristo é muito maior do que o que você não tem na vida. É muito forte essa frase. E com essa base de contentamento, a gente chega na última letra do acrônimo. M. Meditate on good things. Meditar em coisas boas. Agora a batalha é declaradamente no campo da mente. Aqui entra a psicologia da coisa. Totalmente. E o Lucado usa a minha analogia favorita de todo o livro aqui. Ele diz que precisamos ser o controlador de tráfego aéreo do nosso aeroporto mental. Adorei isso. Vários pensamentos ansiosos vão ficar sobrevoando a nossa cabeça. Eles estão lá. Mas nós, na torre de controle, é que decidimos quais deles têm permissão para pousar. A grande sacada dele é: seu desafio não é seu desafio propriamente dito. Seu desafio é o modo como você pensa em seu desafio. É a gestão dos pensamentos. A passagem de Filipenses lista um monte de coisas nas quais a gente deve pensar. Tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro. É uma lista com 8 virtudes. Mas, sendo sincera, na hora da crise parece difícil ficar checando uma lista, né? Lucado concorda. Por isso ele simplifica. Ele diz que, em vez de se preocupar com a lista, o objetivo é se apegar a Cristo, porque, na teologia cristã, ele personifica todas essas qualidades. Faz sentido. Eu uso a metáfora da videira e dos ramos. O trabalho do ramo não é se esforçar para dar uvas. O trabalho do ramo é só ficar conectado à videira. O fruto é uma consequência natural dessa conexão. A tarefa não é ser fértil. Mas ser fiel na conexão. Não ser fértil, mas fiel. Gostei disso. É tirar um peso das costas. A responsabilidade não é produzir paz, mas permanecer conectado à fonte da paz. Exatamente. Então, depois de passar por todo esse processo, celebrar, pedir, levar com gratidão e meditar qual é o resultado prometido. O resultado, descrito tanto por Lucado quanto por Spurgeon, é a paz de Deus que excede todo o entendimento. E o ponto crucial é que essa paz não é só um sentimento bom, passageiro. O texto diz que ela guardará o coração e a mente. Guardará. E Spurgeon, que adorava analisar as palavras originais, explica que o termo grego para guardará é um termo militar. Significa guarnecer, como uma tropa de soldados que protege uma fortaleza. É uma sentinela. Uau! Então não é uma paz que depende da ausência de problemas, pelo contrário, é uma paz que atua como uma guarnição militar, justamente quando os problemas estão atacando. Isso. É uma serenidade que protege, mesmo no meio da tempestade. Uma calma que talvez nem a gente consiga explicar. Isso. Uma paz que não faz sentido lógico para o mundo ao redor, e às vezes nem para quem a sente, mas que cumpre a função de proteger o centro de comando, a mente e o coração, do caos externo. Ok, vamos juntar as peças. O roteiro que essas fontes propõem é, na verdade, uma grande mudança de postura. É sair de um modo reativo de preocupação, onde a gente só apaga incêndios, para um modo proativo de busca pela tranquilidade. Exato. E essa postura é construída nesses 4 pilares do CALM. Primeiro, celebrar a soberania e a graça, o que tira o foco de nós e do tamanho do problema. Segundo, pedir ajuda, transformando a energia da ansiedade em comunicação,
em oração. E oração específica e grata. Terceiro, levar as preocupações com gratidão, o que desarma a mentalidade de escassez e gera contentamento. Isso. E por último, meditar no que é bom, agindo como um gerente ativo dos nossos pensamentos, escolhendo o que pode ou não pousar na nossa mente. É um plano de ação bem completo. É sim. O que nos deixa como uma reflexão final. As fontes que a gente analisou hoje não tratam a ansiedade como um simples problema psicológico ou químico. Elas a colocam numa dimensão espiritual. Uhum. E aquela frase do Lucado: a presença da ansiedade é inevitável, mas ser prisioneiro dela é opcional. Deixa uma pergunta no ar. Qual pergunta? Se ser prisioneiro da ansiedade é de fato uma escolha, qual pequena mudança de perspectiva ou prática, inspirada nessas ideias, poderia ser o primeiro passo para reivindicar essa liberdade?